Salmo de número 1, a partir do primeiro verso, diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Eu gostaria que você fosse um pouquinho mais à frente, na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Versículo 3, diz assim: Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Podemos assentar. Por que Deus pede o que nos pede? Porque Deus sempre vem sobre nós com certas orientações, porque Deus muitas vezes fala sobre obediência, fala sobre desobediência, fala sobre manter-se no caminho, porque Deus pede o que nos pede. Sabe por que Deus pede o que nos pede? Porque temos a falsa impressão de que nós conseguimos controlar todas as coisas. Temos a falsa impressão de que eu consigo, que eu posso, que eu realizo, que eu tenho essa condição, que eu tenho o poder de fazer as coisas acontecerem. Então Deus, na sua imensa sabedoria, naquilo que Ele nos tem como amor de filho, que Ele tem cuidado da nossa salvação, que Ele tem cuidado daquilo que nós temos para viver ainda nesta terra, Ele nos pede certas situações, Ele nos pede certas circunstâncias, Ele nos pede certa obediência, para que nós possamos ter a certeza de que a nossa vida está sendo controlada pelas suas mãos e não pelas nossas mãos. Quando eu paro para pensar nisso, eu paro para pensar que essa falsa impressão nos dá a orientação de que temos o controle parcial. Parcialmente a gente consegue alguma coisa, parcialmente nós andamos, parcialmente nós conseguimos todas as vitórias, parcialmente nós conseguimos realizar os nossos desejos, parcialmente nós conseguimos realizar as nossas vontades. Então Deus, na sua infinita sabedoria, nos propõe algumas coisas esta noite, para que nós possamos entender que o que Ele nos pede vale a pena, para que a nossa vida possa ter controle dEle, e não o meu e não o seu controle. Porque o controle absoluto de Deus, ele é um controle diferenciado. Aliás, essa mensagem me chamou a atenção, eu assistindo um filme chamado Controle Absoluto. E que nesse filme, um computador muito moderno, muito diferente, ele começa a tomar vida própria e ele controla todas as ações do exército americano e pode provocar guerra, pode provocar certas situações. Nós somos mais ou menos assim. Nós queremos tomar controle de toda a situação. E que temos que prestar atenção que a verdade é que não temos essa condição. Não somos bons para controlar as nossas vidas. Não somos. Eu vejo que nós não somente falhamos nesse desejo de querer controlar, mas falhamos e deixamos a nossa vida
perto de situações que são desagradáveis, que nos entristece e nos deixa longe daquilo que Deus tem para mim e que Deus tem para a sua vida. Pois bem, pensando assim, Deus me deu algo que é interessante nós trilharmos um caminho para entendermos o que é que Deus tem para nós e por que Ele pede certas circunstâncias para nós. Porque Ele pede para que nós entreguemos a nossa vida nas mãos dEle. João 10:10, o Evangelho de João 10:10, ele começa dizendo algo muito interessante. E é o primeiro ponto que eu quero começar a trilhar com você. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Primeiro ponto, quando Deus nos pede que a nossa vida esteja no controle das mãos dEle, é que nossa vida passa a ter abundância de vida. Mas olha só o que o evangelista diz claramente nesse versículo. Antes um pouco de Deus falar para nós que Ele nos dá vida em abundância, Ele diz que o ladrão vem para quê? Matar, roubar e destruir. Quando nós chegamos e queremos ter o controle das nossas almas, das nossas vidas, nós invariavelmente entregamos a chave para que portas sejam abertas e o diabo tenha a condição de roubar o seu desejo, de roubar o seu sonho, de matar aquilo que você está vivendo, de destruir aquilo que você pode ainda construir na sua vida. O ladrão está disposto a tirar o controle da sua vida e acabar com ela através de você. Através de indução, através de situações que ele vai dizer: olha, isso é melhor para você, e não é melhor para você. O melhor para você está na segunda parte deste versículo, que diz o seguinte: olha, eu vim para que tenham vida em abundância. Quando Deus pede para você entregar a sua vida nas mãos dEle, Ele quer dizer o seguinte: eu posso te dar vida com abundância. Mas se você não dá, você pode viver a brecha do que? Roubar, matar e destruir. Você abre portas complicadíssimas. E se tem uma coisa que nós temos a certeza nesse mundo, é que o diabo ele é muito esperto. E ele está pronto para acabar com você. Ele está pronto para tirar tudo o que você tem diante de Deus, porque Ele não está preocupado com você, Ele está preocupado em barrar aquilo que você é nesta terra. E sabe por que Ele faz isso? Porque Ele sabe que você é imagem e semelhança de Deus. A sua destruição é um desejo dele de querer destruir a imagem e semelhança de Deus. Por isso que ele luta contra você, porque você se parece com o Pai. Ah, mas pastor, eu quero dizer algo para o senhor, mas tem situações que eu que tenho que decidir, tem situações que eu que tenho que fazer. Eu quero dizer algo para você: não, nenhuma situação da sua vida tem que ser por você, tem que ser por Ele e para Ele. E quando nós pensamos assim, a nossa vida muda, o nosso jeito de ser muda, o nosso jeito de falar muda, tudo muda. Agora, eu quero ter vida em abundância, e para eu ter vida em abundância, eu preciso entender que aquilo que está tentando me matar, aquilo que está tentando me destruir e aquilo que está tentando me roubar, não pode ser dado através da minha vida como brecha. Aliás, os evangélicos têm a sua linguagem própria, não é? É que nem os funkeiros têm, os caras do rap têm, os caras do futebol têm,
não é? Os evangélicos têm as suas falas. E aí tem essa que pegou, né? Que é dar brecha. Ó, você está na brecha, irmão. Quem já ouviu isso? Né? Está na brecha. Para de dar brecha. Mas é verdade. A gente tem que parar de dar brechas às coisas que o inimigo muitas vezes joga na nossa mente para a gente tentar controlar. Tentar ter o manuseio da situação. Mas eu quero dizer que quando Deus pede algo a você, que a primeira coisa que Ele quer mostrar é que Ele pode te dar vida em abundância. Hoje, em nome de Jesus, comece a viver a abundância de Deus na sua vida. E o que Ele quer é que você tenha vida, somente. Segunda coisa que eu vejo, que nós podemos entender, está em Josué capítulo 1, versículo 8. Josué capítulo 1, versículo 8. Diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então, preste atenção, porque então fará prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. A segunda coisa que eu quero dizer para você é que você pode ser uma pessoa bem-sucedida nesta terra. E olhe bem para mim, Deus não está preocupado com o seu sucesso material. Deus está preocupado com o seu sucesso no seu caminhar nesta terra. Tanto é que Ele diz, e nós lemos 2 vezes isso já hoje: olha, medita de dia e de noite na lei, na palavra do Senhor. Para quê? Para que o seu caminho seja próspero, para que você possa entender que por onde você andar, espiritualmente falando, o Senhor te renovará, restaurará e dará a você vida em Deus. Segunda coisa que Deus quer é que você seja bem-sucedido no caminho dEle. Para ser bem-sucedido no caminho dEle, Ele diz claramente aqui: medita nele dia e noite, na lei, na palavra do Senhor, na graça de Cristo. E aí sabe o que vai acontecer? Seu caminho será próspero. Eu profetizo que o seu caminho será próspero em nome de Jesus Cristo. Mas Ele diz mais à frente aqui: então prudentemente te conduzirás. Interessante isso. Novamente, eu consigo entender dentro da palavra de Deus que quando nós queremos ter o controle das nossas vidas, nós somos imprudentes. Não somos. Nós temos aí hoje uma lei que fala sobre bebida. Dirigiu, não beba. Não é assim? Por quê? Porque se você beber, pode ser que você perca os reflexos, a consciência plena, se torne uma pessoa imprudente e possa matar alguém, bater seu carro. Não é assim? E hoje tem uma lei bem dura, que se você beber e for pego com teor alcoólico a mais no sangue, você é o quê? Detido? Pode perder a sua carta? Dependendo da situação, ser preso? A mesma coisa na nossa vida, amados. Deus te deu uma carta de habilitação, sabia? Uma CNH celestial, que você pode andar no caminho do Senhor prudentemente. Para quê? Para que Ele te conduza. Vai por aqui, vai por aqui. Não vai por lá. Porque se você for por lá, você pode entrar numa estrada que não é boa, cheia de buracos. Você pode encontrar a lama lá de Minas Gerais. Ou não? Pode.
Se você entrar no caminho errado, você pode encontrar situações que não são boas. Deus está dando para você hoje uma condução de vida diferente. Ô meu irmão, minha irmã, olha aqui para mim, por favor. Para de dirigir a sua vida nesses caminhos tortuosos que você tanto gosta. Você vai se acabar. Uma hora você vai dar uma trombada numa jamanta. Uma hora você vai dar uma trombada naqueles caminhões bem grandes assim, e ele vai passar por cima de você, e sabe o que vai acontecer? Morreu. Se não morrer, vai ficar aleijado, tetraplégico. Porque tem situações na nossa vida que nos deixam tão marcados, mas tão marcados, mas tão marcados, que a gente fica com aquela marca para o resto da nossa vida. Não é assim? É. Por quê? Porque tomamos as decisões que a gente gosta de tomar. Mas como eu disse, e como está escrito, olha bem, medita na palavra, dia e noite, para que o Senhor prospere o teu caminho e prudentemente te conduza. Por quê? Porque você não pode ser imprudente. Fala para a pessoa do seu lado, você não pode ser imprudente. Terceira, que nós vemos, que nós lemos aqui no Salmo número 1, no verso 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. De novo, tudo aquilo que você fizer diante de Deus e por Deus, a sua vida será próspera. Vida. Deus não fala de dinheiro, vida. Que a sua vida próspera gera todas as outras coisas. E aí quando eu vejo isso, ele diz que nós precisamos estar plantados junto, como uma árvore a ribeiros de água. Por quê? Porque a árvore perto de um ribeiro de água, ela pega aquela água através das raízes, ela sacia a sua sede, ela é nutrida, mas ela está plantada. O que ela quer dizer isso? Para que nós não possamos ser pessoas precipitadas na vida. Se tem uma coisa que o ser humano é precipitado. Fala pelos cotovelos, fala o que não deve. Você conhece alguém que fala que não deve? Você conhece alguém que fala muito? Conhece? É mesmo? É. E quando a gente fala demais, minha mãe dizia o seguinte, entra o quê? Mosquito. Quem já comeu mosquito aqui? Quem fica com a boca aberta, mosquito entra. É terrível comer mosquito, hein? Nossa, é uma impressão nojenta. Às vezes você já engoliu, mas você fala, eu quero tirar isso de mim, mas não dá. A gente se precipita demais com as coisas. A gente vai tomando as atitudes. Tal é da história da Casas Bahia. Quer pagar quanto? Aí você entra lá, botei aquela TV ali. Você tem dinheiro para pagar 1.000 na TV. Uma TV de 1.000. Aí o cara vai lá e fala para você, né, Celção? Chega para você, ó, essa aqui é de LED, 3D. Pega o seu 1.000, divide aí, ó, você consegue pagar as 5 primeiras de 60. Ficou animado, se precipitou, não, eu vou para cima. Quantas vezes eu vi dentro da igreja, irmãos sofrendo pela precipitação da vida, principalmente na área financeira, gastando mais do que devia. Aí chega na igreja, pastor, me ajuda, ora por mim, eu estou com o coração apertado, está difícil, está complicado. Aí você vai conversar com o irmão, vai conversar com a irmã, vai bater um papo, aí vai ver que está tudo destruído. Estou tirando os casos de às vezes acontecer como estão acontecendo agora. As empresas estão quebrando, mas é o mundo.
Brasil. E aí, volto a falar, quando você acha que tem o controle das coisas, você acha que até a empresa está quebrando por causa do seu erro. Eu já ouvi isso de irmão. A empresa está quebrando por causa do meu pecado. Oh, perturbado. Como se Deus fosse injusto. As outras pessoas estão lá, você pecou, tudo quebra por tua causa. Você é o dono de tudo. Não. Quebrou, quebrou. Tem situações na nossa vida que a gente tem que ser mais tranquilos. Ouça mais, fale menos. Fala isso para a pessoa do seu lado. Ouça mais, fale menos. Sabe o que isso vai fazer? Vai te poupar tempo na vida. De muitas coisas. Quarta coisa que eu acho que a gente precisa ter. Que Deus nos pede. Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo. E aprendeis de mim que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para a vossa alma. Amados, quando Deus está no controle da nossa vida, sabe o que Ele coloca sobre mim, sobre você? Descanso. Eu comentava aqui com a Vilma um pouquinho ali, rapidinho. Meu final de semana é mais corrido do que qualquer outra coisa. E às vezes eu tenho que começar a tirar algumas coisas na minha vida, começar a aprender a dizer não para isso, dizer não para aquilo. Não é fácil. Não é? Porque normalmente quem faz muita coisa sempre quer fazer mais coisas. Quem faz muita coisa sempre tem muitas coisas. Porém, Deus quer que a gente descanse nele, que a gente tenha paz, que a gente tenha tranquilidade de vida, para viver a vida. E eu lhe pergunto, está difícil ter descanso? Tá. Ah, pastora, você eu tenho certeza absoluta. É só olhar o Felipe e o Thomas, e ainda vem a Thalita quando ela começar a andar. Está difícil a gente ter descanso, está difícil a gente ter paz. Não temos, mas o que ele ensina? Tomai o meu jugo, que é leve e suave. Tome o jugo de Cristo sobre a tua vida. Porque ele diz o seguinte: eu sou manso, eu sou tranquilo. E aí a sua alma terá descanso. Quem está em Cristo, quem deixa o controle nas mãos de Deus, se torna manso, se torna tranquilo e vive descansado. Você conhece alguém que é manso? Conhece? Essa pessoa que está do seu lado é mansa? É tranquila? É? Sim ou não? Não, não, Amália. Não, não é. Você já percebeu que quando a gente começa a ler a palavra, a gente é confrontado com tudo aquilo que nós somos? E que Deus já tinha preparado tudo antes para que nós não fôssemos o que nós queremos ser? E ele fala, olha, seja como eu quero. Eu estou te pedindo para ser. Seja o que eu quero. Mas eu tenho certeza que você vai descansar em Deus hoje em nome de Jesus Cristo. Não é assim? Descansa nele, confia nele e o quê? E ele fará. É ele quem faz, não sou eu, não é você, não é ninguém. Quinta e última. Efésios capítulo 6, versículo 3, que nós lemos, diz: para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Sabe o que eu quero desejar aqui? Que você viva longamente na presença do Senhor, mas que te vá bem. Também viver e não viver bem, não adianta nada, não é? É difícil. Por quê? Porque você é chato. Você é chato. Fala a pessoa do seu lado, você é chato. Olha os irmãos ali falando, você é chato mesmo, é isso, né? Chatinho. Tem uns que são mais chatos da conta.
ainda. E aí eu fico olhando Deus lá de cima. Olha como esse cara é chato. Ele continua sendo o que ele quer. Ô cara chato. Eu tenho um amigo do futebol que é impressionante como ele é chato. Ele entra no campo, ele é cristão, ele entra no campo, ele se transforma. Não tem um dentro do campo que não chega para ele e não fala para ele: você é muito chato. Só que quando eu paro para pensar, eu fico pensando em mim também, que a minha esposa fala para mim assim: você é muito chato, Paulo. Foi hoje, amor, que você me chamou de chato? Hoje, ontem, anteontem. Hoje não deu tempo, foi ontem. E eu sei que às vezes eu sou chato. Eu tento diminuir minha chatice. Eu acho que todos nós somos chatos em algum momento. Mas a gente precisa parar de ser chato. Como é que eu quero que a minha vida vá bem e seja próspera, se eu sou chato e não deixo o meu pai trabalhar na minha vida? Por causa da minha chatice. Nossa, eu sou muito, muito chato. E às vezes é chato demais com certas situações. Eu fico imaginando, quem já assistiu aquele filme do Jack Nicholson, que ele tem, é um toque que fala? É isso, pastora? Toque que ele tem que andar, pular, eu esqueço, como é o nome disso daí? Tem um nome. É transtorno, né? Toque, transtorno obsessivo compulsivo. Eu tenho as minhas chatices, irmão. Eu tenho procurado parar com as minhas chatices. Antes, quando eu casei, vou contar isso aqui. Quando eu casei, nós ganhamos um sofá da igreja lá. De presente de casamento, a gente ganhou um sofá. E todo mundo que ia lá em casa, não sei se você lembra disso, não sei se quando vocês foram a primeira vez, eu mostrava o sofá. O sofá abria, né? E eu achava o máximo aquele sofá. Abre tudo. Fica grandão, deitado. Tinha comprado uma TV grandona. Por quê? O chato aqui pediu, quando eles foram me dar o sofá, eu escolhi propriamente o sofá que eu queria. Não pensei na minha família, eu pensei no que eu queria. Que abria tudo do lado. Para quê? Para assistir os meus programas. Primeiro programa que eu gosto? Futebol. Detalhe, não é futebol, Corinthians. Segundo programa que eu gosto? Aí sim, futebol. Terceiro programa que eu gosto? Campeonato Europeu, obrigado. Quarto programa que eu gosto? Futebol. E eu assisto futebol de qualquer jeito. Futebol de 5, futebol de 7, futebol de salão, futebol de campo. Até futebol americano outro dia tentei assistir, mas não gostei. Gostei mais do nosso futebol. E eu cheguei ao ponto de falar: ó, esse canto é meu, vocês podem sentar onde vocês quiserem. Aqui quem senta sou eu. Era meu canto. Eu deixava a Patrícia, porque você sabe, né, irmãos? Convivência é importante, mas eu deixava pouco. Ela ficar no meu lugar. Aconteceu algo na minha vida. Nasceu o João. Mudou tudo. Perdi a minha chatice com o meu sofá, porque uma hora era xixi, outra hora era cocô, outra hora derrubava não sei o quê, e hoje o sofá já se foi. A Patrícia esse ano ainda tentou limpar ele. Veio uma empresa, ela gastou uma nota, aí ela sentiu a minha chatice. Pela primeira vez eu vi ela ficar brava. Sujaram o sofá, ela ficou brava, chata. Hoje eu não ligo mais. Chego em casa às vezes, estão eles lá, o que eu vou fazer? Vou pro quarto se eu quero assistir alguma coisa diferente. Aliás, hoje eu chego em casa, eles estão tudo amontoados aonde? No meu lugar.
Adianta eu ser chato? Nada. Ontem foi super gostoso, a gente comentava com a pastora Vilma, eu comentava com ela, chegamos cedo em casa pela primeira vez no sábado. A gente foi no acampamento lá do pastor Marinaldo, chegamos em casa cedo. Nunca, é difícil. Estava claro ainda, né? Esse horário de verão é bom, né? Que a gente pensa que está... Aí sentou, eu sentei no cantinho, a Patrícia me amassou aqui. Aí sentou o João, sentou o Davi, sentou a Cascavel, a minha sogra. Sentou o Natan, sentou meu sogro. E fomos assistir um filme todo mundo junto no sofá, do chato. Não é melhor eu sentar com todo mundo e ficar feliz da vida? Sim ou não? Mas você não tem as suas chatices? Tem ou não? Você quer o seu café do seu jeito. Você quer o seu banheiro do seu jeito. Você quer tudo do seu jeito. E esquece que o seu jeito não é o melhor jeito. O melhor jeito é o jeito de Deus na sua vida. E aí eu quero dizer algo para você, para que você entenda. Deus pede o que nos pede para que nós tenhamos uma vida melhor. Simples assim. Porque dessa vida você não leva nada. Não é assim que a gente aprende? Quantas vezes eu vi na minha vida, Paulinho, você viu algum enterro, algum ofício fúnebre, e o cara vai na frente, o morto, e vai os seus bens atrás sendo enterrados junto? Nunca vi, mas eu sei a história do faraó, que é mais ou menos assim. O faraó era enterrado com os seus ouros lá. Aí, passou não sei quantos anos, descobriram que os ouros estavam lá, vê se os ouros estão lá hoje. Roubaram, derreteram, e o Tutankhamon já tutou tudo. Deus quer que a gente tenha uma vida melhor, e Ele nos pede essa vida melhor. E aí eu quero dizer algo para você, amados. A nossa obediência ou desobediência nem melhora e nem piora as coisas para Deus, porque Deus é Deus, ponto. Agora, a nossa obediência e a nossa desobediência melhoram ou pioram para mim, para nós. Se você for obediente, você não vai precisar sacrificar nada da sua vida. Agora, se você for desobediente, você vai sacrificar o seu tempo, a sua vida, a sua paz, o seu descanso. Por quê? Quando nós somos desobedientes, nós temos que fazer o retrabalho. Quando nós somos desobedientes, preste atenção, nós vamos ter que fazer o retrabalho. Eu tenho que voltar lá atrás, como diz a Bíblia. Volte lá onde você caiu, se arrependa e volte a andar de novo. 2 vezes você vai ter que fazer o mesmo caminho. O mesmo caminho não, né? Você fez o caminho errado, aí você vai ter que voltar pelo caminho errado para poder andar no caminho certo. Você vai ter que andar 2 vezes, uma de forma errada. Na gíria do futebol, isso quer dizer correr errado. Correr errado. Você não precisa correr errado. Você precisa correr certo na presença do Senhor. E hoje eu quero que o seu caminho seja um caminho, o caminho que o Senhor vai te conduzir. Você tem que sair daqui, amado, e pedir: Deus, conduza meu caminho. Quem quer que o seu caminho seja conduzido por Deus? Deus está te pedindo para conduzir o seu caminho. Olha, presta atenção no que é isso. Deus não tem necessidade nenhuma de pedir algo a você. Você é você, Deus é Deus. Quem é mais, você ou Deus? Deus. E Ele não obstante, diz assim, falei correto, pastor Paulo? Não obstante, está pedindo a você: deixa eu conduzir sua vida, deixa eu te ajudar, deixa eu te mostrar. E aí como é que você faz? Teimoso, orgulhoso. Já perguntei isso aqui: quem é teimoso?
Tem uns que já levantaram, eu sou, viu? Então para de viver na teimosia da sua vida e viva na graça de Deus hoje em nome de Jesus. Nós vamos participar da ceia do Senhor agora. E a ceia do Senhor nos orienta e nos conduz a viver uma vida diferente. Hoje eu tentei dar alguns exemplos de você mudar o seu jeito de ser, do seu jeito de viver e do seu jeito de conduzir sua vida. Olhe para suas mãos. E numa oração bem breve, entregue para Deus a sua vida. Tire ela das suas mãos. Deus, eu entrego o controle da minha vida. Eu entrego o controle que muitas vezes eu quero colocar nas minhas mãos sobre ela. Nas tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus. Conduza a minha vida hoje. Conduza a minha casa. Conduza a minha família. Conduza a nossa igreja, Pai. Conforme a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.